Recentemente, o Ministério da Educação divulgou uma pesquisa realizada com alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Infelizmente, mais uma vez, os resultados não foram satisfatórios. Mas qual a importância de avaliações como esta? De que forma elas podem contribuir para que a realidade do ensino e da aprendizagem no nosso país sofram mudanças? Para conversar sobre esse assunto, está conosco a pedagoga especialista em educação, Liliane Costa, que nós damos as boas-vindas. Obrigada. Liliane, esse tipo de avaliação, ela existe um padrão, tem uma padronagem geral para todos os que são avaliados? Sim, a ANA, ela tem uma padronização, assim como o Enem, assim como o SAEB e muitas outras. Nós temos que entender que a avaliação educacional, ela tem duas divisões, a avaliação interna e a avaliação externa. O que nós estamos falando hoje é de avaliação externa. A avaliação interna é na escola, provas, testes, portfólios, trabalhos, e responde à teoria clássica, que é aquela de nota de 0 a 10. Então, se eu tenho 10 questões e acerto 6, eu tenho nota 6. A avaliação externa é diferente, ela corresponde a uma escala de proficiência, uma escala de desempenho, ou seja, ele vai ver como que esse aluno se movimenta dentro da escala e responde à teoria de resposta ao item, onde todas as questões, cada item, ele é testado 500 vezes. Então, ele só pode ser item quando ele foi balanceado, ou seja, o movimento de resposta 500 vezes delimitou uma proficiência. Então, eu estou respondendo a uma teoria de resposta ao item para ver o desempenho do aluno. Então, eu preciso de um padrão, né? E a avaliação, a avaliação externa surgiu no governo Bush em 1990 para a melhoria do ensino nos Estados Unidos. Hoje, a avaliação, tanto no Brasil quanto em outros países, elas têm uma outra conotação, né, com os meios e a forma como ela é divulgada, sem um estudo, sem uma análise, ela fica somente aos números e se detém a uma situação, não olhar o contexto. Certo, e aí até gera-se um ranking, né, quando saem os resultados dessas avaliações nacionais. Sim. Qual é o prejuízo que esses rankings trazem para a realidade da educação? Olha, o ranking, ele é excludente. Eu já estou dizendo quem são os melhores e quem são os piores. E a avaliação externa, ela não trabalha com melhor nem pior. Ela trabalha o exame em si. É como o exame de sangue, o exame de colesterol que você vai fazer. Então, ele vai te dar o resultado daquele teu momento, né? E quando eu analiso o teu momento, o meu momento e o da sociedade, eu sei como é que está o sistema educacional e eu posso fazer projetos e políticas de melhoria. Mas o que acontece? Esse ranqueamento vem para pressionar o professor, pressionar o aluno e muitas vezes ele tem uma outra indústria por trás das premiações. Então, eu só vou fazer se eu ganhar um prêmio, tanto o aluno quanto o professor. E não é esse o objetivo da avaliação de larga escala. Ele não tem esse... Exatamente. A gestão também, a gestão da escola, ela acaba sendo beneficiada com esses resultados quando são apresentados de forma bem clara, né? E isso traz benefício para a gestão. Mas com relação ao resultado negativo, todo o corpo escolar ali, toda a comunidade escolar acaba sofrendo quando vê o resultado da sua escola. Isso procede? Procede, e há muitos casos de pessoas sofrendo. E aí cria um outro mito. Eu vou trabalhar para o resultado. Ou seja, eu não vou estar trabalhando a avaliação como cultura. Eu vou estar trabalhando a avaliação como resultado. E eu não vou conseguir. Não vou, porque eu tenho que... A avaliação externa, ela vê a competência do aluno desde lá da sua primeira base, na educação infantil, até aonde ela é destinada. No caso da Ana, foi até o terceiro ano do ensino fundamental. Certo. Mas ela vai um pouco mais além, porque eu tenho que considerar que eu tenho crianças que têm outras relações sociais e outros conhecimentos. Então, a teoria de resposta ao item, ela prevê tantos alunos que não têm tanto acesso e aqueles alunos que têm mais acesso. Mas aí nós vivemos também uma questão cultural, as diferenças culturais no nosso país e educacionais também, né? Como você falou, né, os testes padronizados, essa aferição mais padronizada, ela não acaba prejudicando determinadas localidades em detrimento de outros? Com certeza. Eu não posso comparar uma educação de uma criança ribeirinha com uma criança em São Paulo e dizer que o resultado de São Paulo é melhor do que a criança ribeirinha. Não, eu tenho que olhar o que de bom tem no meu resultado. O resultado é meu, o exame é meu. Então, eu tenho algo de bom, sim.
para potencializar, e aquilo que não é bom, que está ruim, eu sei o que tratar e como tratar. Então, a avaliação é interessante quando entra no site do INEP, que o professor José Francisco Soares, que é o presidente do INEP, ele se preocupou com a formação do professor. Então, tem vídeos mostrando como fazer a melhoria da sua escola, como fazer análise desses resultados. Agora, é um trabalho árduo, não é um trabalho que você consegue em 1 ano e 2 anos. Eu tive escolas trabalhando 3 anos para ter um resultado de uma melhoria. Mas, assim, a gente tem que pensar, que resultado nós queremos? Nós queremos resultado de números ou resultado de desenvolvimento humano, de competências, de habilidades? É isso que eu gostaria de saber. A função social da escola e da família nesse processo é fundamental, certamente. Sim, com certeza. Eu tenho que entender qual é o papel da escola. O papel da escola é ensinar, né? E mobilizar esse conhecimento. A família, ela também tem que ser chamada. Então, na avaliação externa, tem uma situação que é chamada accountability, né? Ou seja, eu tenho que dar um feedback para essa família e chamar a família para a responsabilidade. Então, acontece a avaliação, a análise dos dados e a responsabilização. Ela passa a participar do processo e se tornar responsável pelos resultados, não pelos números, que são diferentes. Eu não posso comparar, sempre lembrando, com o outro, eu tenho que comparar comigo mesmo. E de um ano para o outro, de uma turma para outra, porque ela faz análise de segmento, ela faz análise de turma, de aluno. E essas avaliações, elas podem, ou não sei como acontece, mas o que se percebe é que muitas vezes elas servem, inclusive, como uma forma de prestação de contas à sociedade com relação àquilo que é investido em termos de educação. Isso daí é extremamente comprometedor também, não é? Sim, eu tenho que chamar a sociedade para aquilo que está fazendo. Os investimentos, para você ter uma ideia, cada escola tem a sua verba. Estou falando de escola pública. O governo libera uma verba para a formação de professores, para melhoria com materiais didáticos, recursos, dinamização da escola e dos processos para tornar uma escola ativa. E muitas vezes esse recurso volta. Ou quando não, o gestor da escola chama uma empresa de última hora porque não quer devolver o dinheiro, porque senão fica mal para ele. Então, se eu pego os resultados dessa avaliação e começo a trabalhar dentro de um planejamento anual, trienal, eu consigo ver os resultados. Os resultados, eles não são de imediatos. E é um trabalho árduo, ele é todo dia. Ele não é de imediato para atender a uma prova. Não é. Exatamente. Olha, Liliane, extremamente valiosa a sua contribuição. Tenho certeza que o trabalho também que você desenvolve tem alcançado resultados positivos e parabéns pelo seu trabalho. Vamos continuar falando ainda sobre essa questão da avaliação, porque tem muito pano para manga. Muito obrigada, viu? Eu agradeço a todos vocês. Nós temos que conhecer a avaliação para aprender como funciona esse sistema, porque temos que entender que a nossa comunidade é aprendente. Eu aprendo com você, você aprende comigo e isso nós nos desenvolvemos. É isso mesmo, então vamos continuar conhecendo e aprendendo. Isso. Muito obrigada, viu? Obrigada. As avaliações são necessárias para nos fornecer parâmetros e para traçarmos caminhos que nos ajudem a alcançar uma nova realidade para a educação do país. Que tal assistir o Conhecer e Aprender na íntegra? Então acesse www.boraver.com.br ou assista no AmazonSat na TV aberta pelo canal 44 e na NET canal 22.